pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que com vocês esteja tudo bem e hoje eu gostava de mostrar os livros que nós temos cá em casa, portanto todos os livros que foram adquiridos nos últimos tempos e que eu ainda não tenha mostrado aqui no canal. Como vocês sabem, nós não temos todos os livros connosco aqui na Casa Nova, a maior parte da nossa biblioteca pessoal está em casa dos meus pais, que foi, portanto, o primeiro cenário aqui do canal Aprendiz de Leitor, e a verdade é que nós não trouxemos muitas coisas aqui para esta nova casa por uma questão de falta de espaço. Temos apenas 2 estantes nesta casa e que de momento até estão bastante vazias, mas as coisas que temos cá em casa maioritariamente são coisas recentes, aquisições bastante recentes. E por nenhuma ordem em particular, eu selecionei aqui uma pilha, retirei diretamente ali da prateleira e vou passar então a mostrar-vos. Começo aqui com este livro, Os Mistérios de Udolfo, uma edição da Bookcover Editora. Como sempre, e isto já é quase um meme cá em casa, com tradução de Lúcia Nogueira. Bravo, Lúcia, mais uma tradução. Esta de janeiro de 2023, a Lúcia é imparável e somos fãs da Lúcia Nogueira. Seja ela quem for. E sim, portanto, este é um grande clássico, Os Mistérios de Udolfo, da escritora Anne Radcliffe. E tínhamos imensa curiosidade. Esta foi uma compra que o Emanuel fez, já não me recordo se na livraria Bertrand, se na FNAC, não sei, uma delas. E mais tarde ele recebeu uma mensagem, creio que foi da Carmo, sim, tenho ideia que sim, a informar que, infelizmente, esta edição dos Mistérios de Udolfo, da Bookcover, não é a versão integral do romance. Quando assim é, ficamos sempre um bocadinho tristes, não é? A ler, preferimos sempre ler a versão integral, a versão completa, aquilo que de facto o escritor escreveu e não apenas uma versão resumida. Eu creio que já me tinha apercebido que isto poderia ser realmente aqui uma realidade. A partir do momento em que vi a edição da Bookcover Editora do romance Quo Vadis. Eu li o Quo Vadis numa edição da Civilização e sei que aquilo é um calhamaço não muito grande, mas caramba, ainda tem umas 400 páginas, talvez, e na edição da Bookcover era substancialmente mais pequeno. Portanto, isso fez-me estranhar, não é? E no fundo suspeitar de que poderia ser uma versão abreviada. No fundo, é o que acontece então aqui com esta. Tratamos logo de remediar aqui a situação, porque o Emanuel queria ler este livro a curto prazo e fizemos a compra da edição original da Penguin. Portanto, temos aqui The Mysteries of Udolfo, da Penguin Classics, nesta edição lindíssima também. Aparentemente, praticamente do mesmo tamanho, mas se formos contar páginas, que é um exercício bastante simples, não é? Esta tem 300 e poucas páginas. Esta edição, ignorando aqui as páginas de notas, que ainda são algumas, vai com mais de 600. Portanto, sim, é uma diferença considerável. Os Mistérios de Udolfo, um grande romance gótico. Posso dizer-vos aqui mais qualquer coisa sobre ele. Portanto, é um dos grandes romances do seu tempo, foi publicado em 1794, ainda se insere no século XVIII. Impressionante aqui Anne Radcliffe, uma escritora que não é assim muito falada, pelo menos no BookTube em Portugal, que eu tenho conhecimento. Depois, numa compra, creio que nas grandes promoções que a Guerra e Paz volta e meia vai fazendo, eu já comentei isso aqui no canal, nós adquirimos o livro de Agostina, portanto uma autobiografia de Agostina Bessa Luís, muito pequenucha, portanto com certeza a escritora teria muito mais a dizer de si própria e escolheu certamente aqui alguns trechos que ela consideraria importantes. É também uma fotobiografia, portanto temos aqui várias fotos. Esta acho que foi uma viagem que a Agostina Bessa Luís fez à Grécia e, se não estou em erro, ela fez esta viagem com a Sofia, do que sei. Sofia de Melbrenner, Anderson. Portanto, sim, o livro de Agostina, ainda não lemos, todos estes livros são bastante recentes aqui na nossa estante, mas claro que vai ser lido, eventualmente. Depois, vou passar este à frente, falo depois mais no fim.
Creio que este já vos terei mostrado aqui no canal, mas não deixa de ser uma aquisição muito recente, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Este nós compramos, por incrível que pareça, numa Note do Continente, aqui no supermercado, mesmo à nossa beira, aqui à beira de casa, e é uma edição belíssima da Porto Editora. Okay. Conseguem ver? É em capa dura, mas muito pequenina, okay? mais pequenina que a minha mão, e acaba por ser também bastante interessante porque tem uma pequena biografia de Camões, a vida de Camões, depois tem até instruções de como utilizar esta edição, tem ainda interpretações dos próprios versos, não é? E uma ajuda, neste caso, ao estudo. Portanto, será mais uma edição de apoio para estudantes, não é? Lá está, do ensino secundário, que estejam prestes a fazer o exame nacional, mas, sim, portanto, acaba por ser mais uma edição dos Lusíadas. No fundo, a obra está inserida nestas páginas a azul, que não deixa de ser interessante, okay? Só estão pintadas aqui deste lado, e as restantes páginas são de apoio, portanto, com anotações para cada um dos versos de cada um dos cantos. Portanto, não deixa de ser uma edição fabulosa, que eu vou gostar bastante de conhecer, e traz até duas fitinhas diferentes, portanto, uma azul e outra, se não estou em erro, dourada, não consigo ver muito bem com esta luz, mas que apoia aqui ao estudo. Podemos ter uma fita nas notas e outra a acompanhar a leitura do texto. Muito bonita, atrás não tem nada, mas sim, portanto, mais uma edição dos Lusíadas. Depois temos aqui dois livros, eu já não me recordo muito, promoções da Guerra e Paz também, portanto, foi mais uma dessas promoções. Olha, foi na mesma promoção que eu comprei o livro do Eugênio Lisboa, Livros para um Leitor Relutante, que eu gostei bastante e que já falei aqui no canal. Estes livros também foram comprados nessa mesma altura. Portanto, temos aqui do escritor francês Romain Rolland, acho que é assim que se diz, A Vida de Tolstói, uma biografia sobre o grande autor russo, sendo que o próprio Romain Rolland também seria um grande escritor francês, vencedor do Prémio Nobel da Literatura. Quando eu estudava e ia ali estudar para a Biblioteca Almeida Garrett no Porto, nos jardins do Palácio de Cristal, havia uma série de livros deste escritor que eu gostava bastante de ter lido, não é? Eram livros mesmo, já não me recordo, mas sei que eram também romances de formação em que ele acompanha um pequeno menino ao longo do seu crescimento. Deduzia eu que seriam romances bastante ternos e que infelizmente não estão facilmente disponíveis ou sequer disponíveis para aquisição nas livrarias. Enfim, vou gostar de conhecer. Não é uma biografia propriamente extensa e o que nós temos aqui um comentário, se não estou em erro, deixem ver, só tirar aqui a badana, de Manuel Hidalgo, do jornal El Mundo, que diz: A Vida de Tolstói é uma biografia hagiográfica escrita por um devoto que glosa com fervor cada gesto e cada frase do mestre, embriagando-se de unção e lirismo. Já não se fazem biografias assim. Portanto, deduzo que sim, que seja uma biografia, pelo menos bem escrita será, com certeza, não será das mais extensas e detalhadas. Ainda uma biografia também de um conceituadíssimo escritor, aliás, um dos meus escritores prediletos, sem dúvida, depois de ter lido especialmente O Mundo de Ontem, o Stefan Zweig. Portanto, temos aqui uma biografia do Nietzsche, O Combate com o Demónio. Esta ainda mais pequena do que a outra do Tolstói. E temos aqui um comentário de Bruno Ventavoli, do jornal La Stampa, que diz: Só a dor permite o conhecimento, disse Nietzsche. E Zweig entranha-se como um bisturi na personalidade dilacerada do filósofo que, mais do que qualquer outro, sentiu os primeiros abalos do edifício da sociedade europeia. Cá está. Digam-me se já leram alguma coisa do Stefan Zweig, se já leram alguma coisa do Nietzsche. Eu, do Zweig, já li alguns contos, já li o romance O Coração Impaciente, creio que será o único romance dele, e também li O Mundo de Ontem, portanto uma espécie de registro autobiográfico, um livro de uma beleza magnífica e ao mesmo tempo também uma homenagem aos seus contemporâneos artistas, desde logo escultores, escritores, não é, no fundo, portanto escultores, escritores e outros artistas dos quais
ele se rodeava. Portanto, sim, vale a pena ler. E com certeza que valerá a pena também ler Nietzsche. Eu é que ainda não tive a oportunidade de o fazer. Depois aqui, mais uma compra feita mais pelo Emanuel, que já conhecia este livro. Eu não tinha conhecimento, não sabia quem era. E é um livro da Antígona e foi diretamente traduzido do dinamarquês por Elizabeth Souza. E estamos a falar de Niels Lien, do escritor Jens Peter Jacobsen. Este Niels Lien terá sido um livro que inspirou um outro romance, que eu já não vos sei dizer qual foi. Terá servido de inspiração a quem? Nós aqui atrás temos um excerto do Rilke, Rainer Maria Rilke, que diz que é um livro dos esplendores e das profundezas. Quanto mais vezes se lê, parece nele tudo estar contido, do mais suave aroma da vida até ao sabor pleno, grande, dos seus frutos mais pesados. Portanto, sim, deduzo que terá inspirado aqui Rainer Maria Rilke a escrever a sua poesia. Mais uma vez, não conheço, digam-me se já ouviram falar deste livro da Antígona, mas sim, fiquei curioso. Do que me parece, é um romance. Cá está. Os livros da Antígona são sempre pequenas preciosidades, não concordam? Depois, temos aqui um livro que foi, este aqui vou pôr de parte, um livro que foi também uma aquisição mais ou menos recente, pertence a uma coleção chamada Biblioteca Indispensável, é da editora Paulinas, e eu desta coleção eu tinha apenas um único livro, chamado Os Noivos, que é um grande clássico italiano, desde logo. Este aqui é um livro, eu diria mais religioso do que provavelmente Os Noivos, agora falha-me o nome do escritor. Enfim, eu vou deixar alguns aqui por baixo. Este é A Imitação de Cristo, também numa edição belíssima, do escritor Tomás de Campi, acho que é assim que se diz, apesar de ele não ser francês, creio que ele seria alemão, não vos sei dizer. Mas pronto, cá está Tomás de Campi. Penso que a par ali da Bíblia será dos grandes livros, um dos livros mais importantes para um católico. E diria que nos dias de hoje talvez poucas pessoas o leiam. E temos cá em casa, não é muito grande, e será aqui um conjunto de pequenas máximas, de pequenos pensamentos, dividido em vários livros. Portanto, sim, tenho bastante curiosidade, e é isto. Tem uma introdução de Miguel Taman. A imitação de Cristo causou e ainda causa nervosismo a não cristãos e cristãos. Muitos não cristãos lamentaram a maneira ríspida como Tomás de Campi trata os nossos desejos, as nossas sensações e a nossa ciência. O livro seria um bom exemplo daquilo a que Nietzsche famosamente chamou o ideal ascético e que acusou de arruinar a nossa saúde. Portanto, cá está. Se não conheciam, passam a conhecer. Creio que existem várias outras edições deste livro disponíveis em Portugal. Também daquela grande promoção que a Guerra e Paz fez. E quando eu digo grande promoção, não é mesmo muito grande. Eles às vezes colocam os livros deles a 40%, 50%, 60% e às vezes até 70%, que é formidável. Portanto, estejam atentos. E eles têm um catálogo maravilhoso. Este é um livro também da Guerra e Paz sobre José Cardoso Pires, portanto será um livro até mais académico, não sei se necessariamente uma biografia, mas muito, muito interessante, feito por um senhor, um professor universitário chamado Marco Neves, bastante conhecido porque, agora, se não estou em erro, é viral nas redes sociais e tem até um programa, creio que na RTP, portanto, acerca da etimologia de vários nomes, palavras, enfim. Foi um senhor que me surgiu no Facebook, eu fui acompanhando, aliás, nem tenho a certeza se o sigo, mas a verdade é que eu vejo muito frequentemente nas minhas redes sociais e é uma curiosidade. No fundo, ele, creio que foi a tese de doutoramento, possivelmente, terá sido sobre este escritor português, José Cardoso Pires, do qual eu li poucos livros ainda, mas que tenho bastante vontade de explorar. É um dos grandes escritores favoritos do Emanuel, cá em casa, e um grande amigo também aqui de outros favoritos do Emanuel, como por exemplo António Lobo Antunes. Infelizmente já nos deixou há bastantes anos. José Cardoso Pires e o Leitor Desassossegado. Ainda daquelas promoções.
da Guerra e Paz, peço desculpa, mas a verdade é que nessa altura fiz uma compra ainda um bocadinho grande e nem foi assim muito dispendioso. Breve História da Filosofia Moderna, deste escritor chamado Roger Scruton. Eu não sei se ele é americano. Sim, foi um dos mais importantes filósofos britânicos. Peço desculpa, não foi americano, foi britânico. E temos aqui uma história cronológica, digamos assim, da filosofia mais contemporânea. Portanto, creio que ele vai de Descartes a um outro filósofo chamado Wittgenstein. Não sei se é assim que se diz, deduzo que sejam estes dois aqui retratados na capa. O Descartes, creio que sim, o outro eu sinceramente não conheço. Mas cá está. Também tenho uma outra história da filosofia do Bertrand Russell. Esse sim também um grande senhor das letras, também vencedor, se não estou em erro, do Prémio Nobel da Literatura. E por falar em Prémios Nobel da Literatura, o primeiro livro que compramos desta escritora francesa, Annie Ernaux, Memória de Rapariga. Este será um dos maiores hitos, porque ela geralmente tem livros publicados mesmo muito pequenininhos, que no meu entender dificilmente justificam o preço a que são vendidos em português, porque de facto são mesmo muito pequenininhos. Não digo nada, nem me refiro à qualidade dos livros, longe disso, mas a verdade é que fica um bocadinho caro investir na obra desta escritora. Enfim, era uma escritora muito recomendada do Alexandre, que infelizmente não tem publicado vídeos, do que eu sei. Falava bastante da Annie Ernaux e tenho curiosidade. Portanto, no fundo, sei que vai ser uma escrita muito autobiográfica, possivelmente autoficcional também. Não sei se ela vai colocar aqui alguns elementos de ficção, mas deduzo que sim. Portanto, neste livro em particular, ela vai falar de uma memória, não é? No fundo, de uma lembrança de um verão de 1958, numa colónia de férias, onde passou pela primeira vez a noite com um homem. Uma noite que provocaria uma onda de choque, com reverberações violentas no seu corpo e na sua existência durante os 2 anos que se seguiram. Vamos lá saber o que é que aconteceu neste ano, em particular, nesta colónia de férias. Não sei, mas espero gostar. Depois não faltam livros para explorar desta escritora. Neste caso já foram promoções, se não estou em erro, da FNAC. Às vezes a FNAC faz aquela coisa dos... já não sei se são preços mínimos, não sei dizer qual é essa promoção que a FNAC faz habitualmente, mas às vezes os livros, principalmente em inglês e outras línguas, quem ler em francês então tem uma sorte imensa, porque muitas vezes encontra livros a menos de €1 na FNAC. É verdade, estejam atentos, mas quem ler também em espanhol, em inglês, também vai encontrando algumas pechinchas. Este do Italo Svevo custou possivelmente pouco mais de €1. E estamos a falar de um livro dele chamado A Perfect Hoax, acho que é assim que se diz, não tenho a certeza. Portanto, o Italo Svevo tem um livro chamado A Consciência de Zeno, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas também é um dos favoritos do Emanuel, e nós temos uma edição da Biblioteca do António Lobo Antunes. Não eram muitos volumes, mas esse foi um dos livros escolhidos por ele, pensamos nós. E depois nunca mais encontrei nada publicado deste escritor em português. Em inglês não sei se existe muita coisa, mas a verdade é que conseguimos este, que também não é muito extenso. Neste caso fala sobre um vendedor. É um romance cómico no fundo, mas não vos sei dizer. Portanto, creio que vai envolver também aqui um romance esquecido que terá vindo a lume. Não tenho mesmo a ideia do que é que isto possa ser, mas cá está, pequenino, e espero gostar de conhecer Italo Svevo. Depois temos uma edição lindíssima de um livro que ainda não tínhamos nas estantes, de uma história que está a ser muito comentada, não tanto pelas histórias originais, neste caso do Frank Baum, mas por umas histórias que vieram muito mais tarde, no fundo são fanfic, não é? Portanto, estamos a falar do Wicked, que estão a dar que falar. Portanto, eu aqui estou a referir mesmo ao original, ao The Wizard of Oz. O The Wizard of Oz é um grande clássico americano, portanto é o grande clássico infantil, se pode dizer, e nesta edição nós temos 3 livros dessa série. Portanto, além de The Wizard of Oz, temos The Emerald City of Oz e Glinda of Oz. Eu creio que a série do Feiticeiro de Oz é bastante extensa ainda. Eu não sei porque é que eles reuniram nesta edição apenas 3 e não os restantes.
mas creio que os restantes também não são tão lidos, nem colocados em tão alta estima, digamos assim, como os primeiros. Mas sim, é uma edição lindíssima, conseguem ver? Aliás, tem estes pormenores, eu acho que não tenho nenhum livro que seja assim. Eu geralmente costumo ver estes pormenores em livros de fantasia assim mais recentes, nunca vi nada de semelhante. Vejam só, maravilhoso. Nada de semelhante assim em livros mais clássicos. Vejam, mesmo muito lindo. E sim, portanto, não conhecemos mesmo nada. Terei visto apenas o filme, o grande clássico da Wizard of Oz, com falha-me o nome da atriz. Falha-me o nome da atriz. Já não vos sei dizer. Vou deixar aqui novamente. E sim, espero gostar quando finalmente ler este grande clássico infantil americano. Depois, temos aqui vários livros de um escritor que eu vou ser muito sincero, eu não conheço. Este escritor tinha os livros mesmo muito económicos, penso que já terá falecido, claro que sim, é um escritor bastante conhecido, ou seria bastante conhecido, algarvio, e a Ópera Ómnia tem grande parte da sua obra publicada e os livros estavam mesmo muito, muito económicos, e eu decidi apostar neste escritor chamado José Dias Sancho. Portanto, ele nasceu, claro que sim, portanto, nasceu em 1898 em São Brás de Alportel e faleceu em Faro a 10 de janeiro de 1929. Foi advogado, jornalista, poeta e escritor, crítico literário e ainda caricaturista. Portanto, estamos a falar deste senhor aqui. E este é o livro Deus Pan e Outros Contos, desta edição Ópera Ómnia. As edições são sempre todas muito simples, muito bonitas, e os livros foram mesmo muito, muito, muito económicos. Aqui temos um outro livro dele, chamado Bezerros de Ouro. Ok. Eu penso que eles não... Deixem-me ver se eles têm aqui alguma mini-biografia. Muito pouco, portanto, fazem só menção às obras. Ídolos de Barro e outros escorços críticos. Aqui está. Canções de amor e outros poemas. Crónicas e conferências. Eu trouxe tudo, portanto, tudo o que havia deste escritor da Ópera Ómnia eu decidi apostar. Prosa breve, correspondência, entrevistas e teatro. Cá está. Tudo deste escritor José Dias Sancho. Ok? São 6 volumes. Não sei se eles têm aqui algum tipo de texto. Pronto, comentam assim: o volume 6 da obra de José Dias Sancho assinala o final de um longo trabalho de edição da obra do autor, na verdade surpreendentemente longo e bastante mais rico do que inicialmente se imaginou. A curiosidade suscitada pelo avistamento de uma placa alusiva ao escritor numa rua de São Brás de Alportel conduziu à descoberta de Deus Pan, contos rústicos e paisagens, e despertou de imediata vontade de recuperar para o público estes textos esquecidos há 100 anos. Reeditar era a solução. A investigação subsequente revelou uma obra muito heterogénea e despertou nas editoras desta coleção a consciência de que o fazia sentido era uma reedição de todos os textos localizados. Todavia, a extensão da produção de José Dias Sancho e a dispersão dos seus textos foram uma surpresa, de tal modo que, publicados 6 volumes e mais de 1400 páginas, não é possível garantir que se trata efetivamente da obra completa de José Dias Sancho. Cá está. Portanto, foi uma descoberta fortuita. Elas também não conheciam este escritor e decidiram, depois de encontrar uma placa com o nome dele, explorar a obra do escritor e trazê-lo novamente para os leitores portugueses. Depois, Isto foi um desejo de há mesmo muito tempo e que nós estávamos sempre um bocadinho de pé atrás, porque de facto é uma edição um bocadinho cara, foi um investimento, não é uma coisa que nós compremos todos os dias. Aliás, vocês hão de reparar que nós muitas vezes investimos nas promoções, portanto, quando os livros estão de facto um bocadinho mais económicos, não foi o caso. Portanto, isto era o único box set que estava disponível na Amazon na altura e decidimos, agora, vamos comprar antes que esgote, como já aconteceu com outros da mesma editora. Portanto, estamos a falar do box set do Philip K. Dick, a coleção
do Philip K. Dick. E não está aqui tudo, atenção. Portanto, nós temos... Portanto, a box set é assim, eu já tirei os livros para vos mostrar. Nós temos aqui vários romances do escritor, desde romances dos anos 60 a romances dos anos 70 e romances mais tardios. Portanto, os romances dos anos 60 são 4, cá está, este é o primeiro volume, e estamos a falar de The Man in the High Castle, The Three Stigmata of Palmer Eldritch, Do Androids Dream of Electric Sheep, portanto, este Sheep foi péssimo, mas pronto, siga, que foi o livro que inspirou o Blade Runner, estou gago hoje, desculpem, e o Ubik. Depois, e muito linda esta foto, vejam lá, com um gatinho, muito fofo. Depois, temos o segundo volume, cá está. Este segundo volume traz 5 romances: Martian Time Slip, Dr. Blood Money, Now Wait for Last Year, Flow My Tears, The Policeman Said, A Scanner Darkly, ok? E depois temos romances mais tardios, nos quais estão incluídos aqui, no qual está incluído aqui também o Valis. Portanto, A Maze of Death, assim é que é, Valis, The Divine Invasion, The Transmigration of Timothy Archer. Ok? Já está. São todos livros em capa dura, pertencentes à coleção Library of America. É uma coleção que não tínhamos assim muitos livros, mas se eu juntasse este box aos livros que já temos, bem, já devem ser ali perto de uns 10. E não estamos necessariamente a fazer coleção desses livros, eu vou só comprando quando eles entram em promoção. Muitas vezes até na própria FNAC. Não é o caso destes. Quem me dera que eu tivesse comprado isto em promoção, infelizmente não aparece de todo. Depois, como vocês veem, geralmente não são grandes novidades que eu mostro aqui no canal, mas este de facto é uma edição bastante recente. Estamos a falar de um livro que saiu, deixem-me confirmar quando, não vos sei dizer, 2025, portanto sim, a primeira edição de março de 2025. É o livro Murmúrio, do escritor Will Eaves, e este livro, é assim, a capa não diz absolutamente nada, a capa é lindíssima, nada contra, mas não diz nada do que trata o livro. Portanto, se eu vos disser que isto é baseado na vida de Alan Turing, não é? Pronto, enfim. Alan Turing, o grande criador daquela máquina Enigma que conseguiu decifrar o código que os alemães usavam na Segunda Guerra Mundial para comunicar entre si. Portanto, foi ele um dos grandes intervenientes aqui para o desfecho da guerra. Infelizmente, um homossexual naquele tempo teria sempre um trato bastante difícil. Enfim, tudo para dizer que foi muito maltratado, e aquilo que eu conheço da vida deste grande cientista vi naquele filme tão famoso com a Keira Knightley e o Benedict Cumberbatch, que eu já não vos sei dizer o título do filme, mas vou colocar aqui. Foi um filme que me deprimiu muito, por perceber que uma pessoa contribuiu tanto para a paz, no fundo, não é? Para acabar a guerra, teve posteriormente uma vida tão complicada. Tanto que anos mais tarde, muitos anos mais tarde, ele recebeu um perdão da coroa britânica, que no fundo vale o que vale, não é? Mas deduzo que tenha sido um gesto bastante simbólico para a rainha, na altura era viva, fazer esse perdão, mas sim, o sentimento de injustiça, no caso do Alan Turing, é tremendo. E este livro vai retratar uma parte da vida dele que não é tão mostrada no filme. Portanto, no filme nós vemos como é que ele chega à decifração do código através da tal máquina da Enigma, ou melhor, sim, da Enigma. Eu já não me lembro se a Enigma é a máquina dos alemães, se é a máquina dos britânicos. Olhem, acho que é dos alemães. Portanto, ele decifrou o código da Enigma. Peço desculpa se estiver a dizer alguma baboseira. Enfim, já é de noite, já estou um bocadinho cansado.
creio que sim. Mas este livro vai falar daquilo que eu acho, não é? Daquilo que eu sei, vai falar da vida posterior a esse episódio. E tenho mesmo bastante curiosidade. Sim, portanto, creio que será mais ficção do que propriamente uma biografia. Ainda nesta prateleira temos uns livros, 2 livros, peço desculpa, era isso que eu queria dizer. Temos aqui um finalista do Pulitzer, um escritor chamado James Gleick, que escreveu a biografia do Isaac Newton. Este livro veio também de uma promoção da FNAC, ainda está um bocadinho sujinho, ainda não tive a oportunidade de o limpar. Cá está, dizem muito bem desta biografia do Newton, e vejam só o preço deste livro. Aliás, nem foi promoção nenhuma, o livro estava mesmo barato. Aliás, devia ter promoção e eu ainda o comprei, portanto, com desconto, além do preço já ser baixo. É isto que eu quero dizer. Portanto, no fundo ele custa 3€ e eu ainda o comprei mais barato do que isto, que é surreal. Como é que conseguimos ter livros novos que nunca foram lidos por ninguém a este preço tão baixo e de uma expectável boa qualidade, no fundo. Portanto, temos aqui um comentário de Albert Einstein. Depois de Isaac Newton, terá sido seguramente um dos grandes físicos de sempre. Afortunado Newton, infância feliz da ciência, a natureza era um livro aberto para ele, ergue-se perante nós forte, seguro e solitário. Depois temos ainda aqui um comentário do The Guardian, que diz que Isaac Newton, esta obra de ficção, esta obra biográfica, é uma obra-prima, precisa e sucinta, sendo esta personagem invulgar apresentada como cientista e feiticeiro, crente e herege, homem e monstro. Um livro que será, sem qualquer dúvida, uma referência nos próximos anos. Bem-aventurado Newton. Cá está, para ser lido em breve, espero eu. E depois termino, se calhar, esta primeira parte com 2 livros da J.K. Rowling. Portanto, começo aqui por este, The Ickabog, que eu também comprei em promoção. Eu não me recordo, ou não tenho ideia, de que é que trata este livro. Portanto, eu creio que foi o ano passado, ou há 2 anos, já não me recordo, que li o The Christmas Pig, que achei um livro lindíssimo, que se fosse adaptado pela Pixar ia dar uma adaptação maravilhosa, lindíssima, para o Natal. É mesmo uma história mesmo muito linda, que lembra também muito o Inside Out. Portanto, tem assim alguns paralelismos, as 2 histórias, é mesmo muito giro. E depois lembrei-me, mas ela também tem aqui outro livro, e depois nunca mais comprei. E este foi comprado numa promoção da FNAC, é a edição em inglês, também em capa dura. Posso mostrar-vos o livro sem capa. Ele é bastante bonito, muito simples, na verdade. Tem assim esta capa. E eu lembro-me do projeto que ela estava a fazer, creio que no Facebook, no Twitter, eu já não sei. Já foi há muitos anos, em que ela pedia aos meninos de várias partes do mundo para desenhar, para lhe enviar desenhos, não era? Para serem incluídos, exatamente, portanto, para serem incluídos no livro. Temos aqui um desenho do Kit, de 7 anos, do Reino Unido. Depois temos aqui outro desenho da Erika, de 12 anos, da Austrália. Aqui um desenho do Indrajit, de 7 anos, da Índia, mas não sei de que é que trata o Ickabog, não sei mesmo. Portanto, diz aqui qualquer coisa como tão alto como 2 cavalos, olhos que brilham como bolas de fogo, garras longas e afiadas, o Ickabog está a chegar. Não sei o que é. Deixem traduzir assim rapidamente o que está aqui atrás. Talvez leia para o Natal. Talvez leia este, ou da J.K. Rowling, talvez releia o próximo que eu vos vou mostrar, que este sim é um livro que eu já li, mas não tinha uma edição assim tão bonita. Aliás, não tinha edição nenhuma. Eu li este livro num e-reader, não, esqueçam, num tablet, num dos primeiros tablets que eu tive, mesmo muito fraquinho esse tablet, mas sim que ainda me permitiu ler aqui alguns e-books. Eu na altura li os contos do Bida Lobardo nesse tablet que eu tive, e aqui temos uma versão ilustrada dos contos, uma versão em inglês, ilustrada por Chris Riddell. Portanto, estes são os contos que são oferecidos à Hermione,
uma edição que o Dumbledore tinha e que foi o presente do Dumbledore para a Hermione, foi essa edição dos contos, precisamente porque nessa edição ela ia perceber que um conto em particular, o conto dos Três Irmãos, acho que é assim que se chama, deixem ver, o conto dos Deathly Hallows, assim é que se chama o conto, se não estou em erro, vamos ver. Agora fiquei curioso como é que se chamava, porque já não me lembro. Não, é mesmo o conto dos Três Irmãos, estava certo. É o conto que desvenda um bocadinho o segredo dos talismãs da morte. Portanto, no fundo, eu não sei se vocês ainda estão recordados do que é que trata o último romance do Harry Potter, mas pronto, deduzo que sim, quem leu. No último romance eles estão preocupados em encontrar os talismãs da morte. Minto. No último romance eles estão preocupados em encontrar os Horcruxes, que são pequenos objetos onde o Voldemort foi deixando pedaços da sua alma, do seu espírito, do seu ser, e que se forem destruídos, destroem o próprio Voldemort. Mas aqui há mistura. Existem 3 grandes objetos mágicos, quase para fazer de contraponto aqui aos Horcruxes do Voldemort. Portanto, estamos a falar de uma varinha, de uma pedra da ressurreição e de um manto da invisibilidade. Mas grande parte das pessoas conhece o conto dos Três Irmãos porque foi um conto resumido ou contado na totalidade no filme, no primeiro filme dos The Deathly Hallows, mas a verdade é que grande parte das pessoas desconhece os outros contos que estão incluídos nesta coletânea. Estamos a falar de mais 4 contos que são todos muito, 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 muito bons. É uma coletânea mesmo muito boa e que eu vou gostar de revisitar nesta edição ilustrada. Posso mostrar-vos aqui algum desenho para vocês também terem a ideia de como é que eles são. Cá está. Portanto, aqui temos o conto The Fountain of Fair Fortune. E pronto, se calhar termino por aqui esta primeira parte e de caminho mostro-vos a segunda prateleira de livros que temos então cá em casa das novas aquisições. Tchau, pessoal!